Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus irmãos, minha palavra de saudação é com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus que nos concede a oportunidade de estarmos em sua casa, em sua presença, para louvá-lo, bendizê-lo, magnificá-lo na beleza da sua santidade. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder participar desta linda festa com os jovens do campo de Santa Luz e ver uma geração que vibra, que acredita e que tem sido marcada pela presença de Deus. Eu quero agradecer a Deus pela vida do digno pastor Jairo Soares. Muito obrigado, a confiança, a oportunidade, é um prazer rever o senhor. Que Deus possa continuar conservando o senhor, sua família, sua digna esposa, irmã Rejane, toda a sua casa. Deus o guarde sempre, sempre. Agradecer a Deus pela vida da coordenação. Eu menciono o Jonatas, a irmã Valesca e a irmã Marcela. Este trio de Deus, Deus possa continuar abençoando, dando graça, coragem, direcionamento, fazendo o que só Deus sabe e pode fazer. Eu estou sendo muito acolhido, muito bem recepcionado. É muito bom estar aqui, que os céus possam continuar direcionando cada um de vocês. Meus irmãos, eu quero parabenizar pela cor das camisas, parabenizar pela mídia, pela logística, está tudo muito bonito. Eu falava com a minha esposa, mencionando justamente isso. Deus abençoe, cantor Gabriel, que Deus possa continuar direcionando os obreiros. Agradecer a Deus pela vida da mulher que tem sido um refrigério de Deus em minha vida, a irmã Laís. Irmã Laís é uma jovem baiana, que Deus foi muito bondoso comigo. Eu não tenho dúvida que foi mais bondoso comigo do que com ela. Deus possa continuar te abençoando. Tem muitos amigos aqui, mas eu já fui orientado a um horário e eu sou muito obediente com essa questão. Então, aos amigos que eu tenho aqui, Deus abençoe a todos. Livro de Atos dos Apóstolos, por favor, capítulo 2. Eu sou recém-chegado à Bahia. Eu já venho à Bahia tem muitos anos. E eu acho que a primeira vez que eu preguei em Santa Luz foi num tempo antigo ainda. Já tem muitos anos. Fiz alguns amigos aqui, o pessoal da banda. Já estivemos juntos várias vezes. Agradecer a Deus pela vida da doutora Camila, a irmã de um presbítero amigo meu. Deus abençoe sua vida. Pessoal de Valente, Wagner, Deus abençoe. E aprove a Deus nos trazer para a Bahia. Tem poucas semanas que a gente está residindo na Bahia. Laís é baiana, eu sou pernambucano. Eu sou um pernambaiano, na verdade. E é um estado que eu gosto, que eu me identifico. E aprove a Deus nos trazer para cá, não sei por quanto tempo, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Lá em São Paulo, o pastor José Wellington dizia uma coisa quando a gente ia lá pregar. Eu perguntava, pastor José Wellington, quanto tempo a gente tem? Ele dizia, meu filho, você tem todo o tempo do mundo até 8:55.
Foi nesse contexto que a gente foi se desenvolvendo. Tinha dias que dava para terminar o sermão, tinha dias que você terminava sem o sermão terminar. Aí, às vezes, o jovem, o pessoal chegava para a gente e disse, por que podia ter continuado? Eu disse, a obediência deixa a porta aberta, é a melhor coisa que tem. Tenho certeza que aquilo que Deus tem feito desde ontem, continuará fazendo. Vocês ainda têm festa, têm congresso até segunda-feira. Estou muito feliz de estar aqui, irmãos. O motor do meu carro é 1.0, eu começo um pouco devagar, mas daqui a pouco o motor esquenta e a gente fica mais à vontade. Vocês têm um tema, e o tema que vocês escolheram, eu me debrucei dias sobre esse tema. Na verdade, vocês têm 3 temas em um. E eu estudando, eu preparei uma mensagem em cada um desses temas que vocês têm na frase de vocês. E eu vinha falando com Deus sobre o que falar desses 3 assuntos dentro de um assunto só. E enquanto eu estava aqui sentado, ardeu no meu coração não falar hoje sobre estar juntos e nem sobre estar transformados, mas sobre ser cheio. Amanhã de manhã ou a gente fala sobre estar juntos ou sobre ser transformado. E à noite a gente conclui. Aleluia. Eu penso que vocês oraram pelo tema e seria de muita indelicadeza e irresponsabilidade do pregador chegar aqui e não respeitar isto. Quem achou Atos capítulo 2, por favor, diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero ler alguns versículos que eu vou pontuando e vocês vão acompanhando. Vou começar do versículo 1 até o versículo 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Eu quero ler agora a partir do versículo de número 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. De sorte foram batizados que de bom grado receberam a palavra, ou a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amém. Meus irmãos, eu quero dar um subtema para o assunto, e eu quero falar sobre as marcas de uma geração cheia do Espírito Santo. O assunto é juntos, cheios e transformados, a ideia central. Mas existem algumas marcas que caracterizam toda pessoa que é cheia do Espírito Santo. E eu gostaria justamente de começar dizendo esta noite que esse texto que eu acabei de ler é o texto que nós pentecostais gostamos por demais, principalmente pela proposta lucana.
Lucas, diferente de Paulo, ele tem uma proposta para falar do Espírito Santo na perspectiva de capacitação, de revestimento, de empoderamento. Paulo tem uma perspectiva do Espírito Santo mais soteriológica, tratando de assuntos como justificação, santificação, aspectos da salvação. Já Lucas, tanto no primeiro como no segundo tratado, ele vem desenvolvendo o enchimento do Espírito Santo a partir de algumas atividades, mostrando a necessidade que tanto o homem como a mulher, assim como o próprio Jesus Cristo, fora cheio do Espírito Santo. Assim sendo, Atos capítulo 2 é o texto que nós usamos para falar do movimento fundante, do início da nossa história. A história desta juventude não começou há 45 anos atrás. No plano de Deus, a história de cada um de vocês começou há muito tempo. Porque tem muito tempo que Deus está trabalhando para que nós estivéssemos aqui hoje. Isaías capítulo 64, e o versículo 4 vai dizer que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. João 5, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Isto mostra que no plano de Deus era para estarmos aqui hoje. Não é sem razão, não é sem propósito que cada um dos senhores estão aqui esta noite, ou está aqui esta noite. Diante disto, Lucas continua mostrando a importância da chegada do Espírito Santo em termos de enchimento do Espírito Santo. Batismo no ou com o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, o Espírito Santo caindo sobre os irmãos, como aconteceu em Atos 10, na casa de Cornélio. Então, o que Lucas está propondo, que a expressão ser cheio do Espírito Santo é uma atividade que fala de recebimento do Espírito Santo, capacitação do Espírito Santo, empoderamento do Espírito Santo, propósito do Espírito Santo, direcionamento do Espírito Santo, chamamento do Espírito Santo, sustento do Espírito Santo, direção em todos os aspectos. Quando você vê, tanto no Evangelho como em Lucas, toda vez que o Espírito Santo vinha, ele vinha para encher, gerando algumas atividades. Exemplo, o anjo disse para Maria que ela geraria um filho que seria grande e filho de Deus. Maria pergunta para o anjo: como se dará isto? Aí o anjo responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, e aquilo que era impossível passará a ser possível. Porque Lucas 1,37 diz: porque para Deus nada é impossível. De tal proporção que também na vida de Isabel, irmã de Maria, em Lucas capítulo 1, o anjo disse a Maria: também a tua prima, que era estéril, concebeu. E quando Maria vai visitar Isabel, ela é cheia do Espírito Santo para testificar aquilo que o anjo já tinha dito para Maria. Lucas capítulo de número 4 diz que o Espírito Santo encheu a Jesus e levou ele para o deserto para ser tentado. Quando você vai para o versículo 13, diz que voltou Jesus no poder do Espírito Santo. No versículo 18, Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para. Então mostra que o Espírito Santo vem para nos dar sentido, para nos dar propósito, para nos dar unidade, para nos transformar.
O próprio Lucas vai dizer que Jesus Cristo era poderoso em palavras e poderoso em obras, porque agia nele o Espírito Santo. As obras do diabo, elas também são desfeitas pelo poder do Espírito Santo, atuando na vida de quem o recebe. Disse Pedro em 10 ou 38 de Atos, dizendo na casa de Cornélio, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, desfazendo as obras do diabo, e diz que Deus era com ele. Atos 1, versículo 8, Jesus vai mostrar que quando o Espírito Santo viesse, daria um poder para a igreja, que o testemunho desta igreja se fundiria com a própria vida, levando os discípulos de Jesus a entregar a própria vida, se possível, por amor à causa. Ser-me-eis minhas testemunhas. Aí o Espírito Santo é quem vai dar dinâmica. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. É como se alguém perguntasse: para onde você vai? Eu estou indo para Jerusalém, porque o Espírito Santo está me direcionando a ir para lá. Por isso, quando eu vejo um congresso como este, eu penso que é algo espiritual. Não é apenas 45 anos, não são apenas os hinos que foram escolhidos, o tema que foi escolhido, a cor que foi escolhida, porque na visão natural é apenas mais uma reunião, na visão humana é apenas mais um ajuntamento, mas na visão espiritual, se Deus teve o cuidado de falar de metragem, de peso, de valor, de cor, de espécie de material, de matéria-prima no tabernáculo, o que a gente faz em sua obra, cheio do Espírito Santo, tem uma dimensão diferente, vai para além do que a gente pode imaginar. Eu já ouvi pessoas que disse: eu vim para a igreja porque eu gostei do uniforme daquela pessoa e eu queria saber onde foi que ela comprou. Aí eu não tinha como falar com ela, fui para a igreja, esperei o culto terminar para depois perguntar, mas aí o meu pregador pregou e eu aceitei a Jesus Cristo. Perceba que o Espírito Santo está agindo nos detalhes, em cada esfera, em cada aspecto, e diante disto, Pedro vai mostrar que quando o Espírito Santo vem, conforme Atos, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e diz que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Irmãos, duvidar de uma pessoa que está tendo visão é uma coisa, duvidar de 120 pessoas vendo a mesma coisa é mais difícil. O que é que Deus fez? Deus deu a mesma visão a todos, para que ninguém questionasse. Era como se um dissesse para o outro: está vendo? Eu estou vendo. Está vendo o quê? Língua de fogo, eu também. E isto está mostrando alguma coisa, e a Bíblia vai dizer que todos foram cheios do Espírito Santo. Aí começaram a questionar o que poderia ser aquilo, e quem não entende, quem não é de dentro, quem não participa, quem não tem a dimensão espiritual, quem é carnal, quem é natural, vai olhar e vai dizer: está todo mundo embriagado, está todo mundo sem noção, está todo mundo num ajuntamento que não tem sentido nenhum. Para que se reunir? Para ficar orando, cantando. Quem não é de dentro não vai entender nunca a razão do porquê estamos
pessoas aqui que não tinham a mesma fé, a mesma esperança, a mesma convicção, a mesma verdade, a mesma entrega, o mesmo entendimento, não vai entender nunca. Aí Pedro, que outrora tinha negado, se coloca de pé. Olha o que o Espírito Santo está fazendo. Aquele que ficaria sentado se levanta, porque pela imposição ou a indução do Espírito Santo, Pedro se levanta e diz: varões, deixa eu falar uma coisa. O que está acontecendo aqui não é mosto, não é cachaça, não é bebida, não é resultado de festa de São João, não é resultado de carnaval, não é resultado de festa mundana, não é resultado disso. O que está acontecendo aqui foi o que foi dito por Joel há mais de 800 anos atrás, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os filhos, as filhas profetizariam, os mancebos teriam visões, até os velhos sonhariam sonhos. E tem mais, naquele dia, quando acontecesse, que é hoje, quebraria o protocolo. Se o Espírito antes só vinha sobre sacerdote, profeta, rei, agora, se o servo quiser, está à disposição. Se a serva quiser, está à disposição. Se o pequeno quiser, está à disposição. Aí Pedro faz a interpretação do episódio, do ocorrido, porque nós temos que interpretar o que está acontecendo, para dizer a alguém depois. Alguém vai perguntar: o que foi que aconteceu lá? O que é que está acontecendo lá? Como está a festa? E nós precisamos responder. Nós precisamos parar de olhar mais para questões periféricas e olharmos para o que é o centro, o essencial, a oportunidade. Deixa eu te dar um motivo para você melhorar a tua glória. Salmo 3, verso 5: eu deito, eu durmo e eu acordo, porque o Senhor tem me sustentado. Aleluia. Eu vou dizer de novo que esse glória foi fraco. Você deita, você dorme, você acorda, porque o Senhor tem te sustentado. Aleluia. Pedro explica, Pedro aproveita e começa a pregar. E Pedro, pregando sobre Jesus, diz que o que estava acontecendo era um derramamento do Espírito Santo sobre todos. Foi uma pregação tão impactante, tão extraordinária, que a Bíblia vai dizer que todos foram compreendidos. A expressão em grego sugere como que uma flecha, uma lança, uma espada atravessasse o coração das pessoas, ao ponto deles começarem a dizer: o que nós precisamos fazer? Aí Pedro vai dando as orientações, mas ele diz também a promessa. Ela vos diz respeito a vós, vossos filhos, os que estão perto, os que estão longe, e a todos que o Senhor nosso Deus chama. A partir daí nós temos o Espírito Santo marcando uma geração. E por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que nós precisamos urgentemente buscar, para gerar em nós a sede necessária para amar mais as coisas do céu do que as coisas da terra. É o Espírito Santo de Deus. E por quê? Porque no livro de Atos ele se revela nos 28 capítulos, mostrando a sua necessidade. Capítulo 1, ele é prometido. Capítulo 2, ele foi derramado. Capítulo 3,
ele operou cura extraordinária. Capítulo 4, ele dá ousadia. Capítulo 5, ele é Deus. Capítulo 6, ele inspira o serviço. Capítulo 7, ele inspira a pregação. Capítulo 8, ele dá poder. Capítulo 9, ele converte. Capítulo 10, ele não faz acepção de pessoas. Capítulo 11, ele nos identifica como cristãos. Capítulo 12, ele resgata. Capítulo 13, ele chama. Capítulo 14, ele comissiona. Capítulo 15, ele preside. Capítulo 16, ele liberta. Capítulo 17, ele impacta o mundo. Capítulo 18, ele enche a liderança. Capítulo 19, ele aviva. Capítulo 20, ele revela. Capítulo 21, ele prevê. Capítulo 22, ele dá a sua presença. Capítulo 23, ele dá defesa. Capítulo 24, ele dá coragem. Capítulo 25, ele dá convicção. Capítulo 26, ele dá heroísmo. Capítulo 27, ele conforta. E no capítulo 28, ele está dizendo: continua, persevera, não para, vai adiante. É tempo de continuar marchando. Por favor, fale a alguém do seu lado: não é tempo de parar. O Espírito Santo está lhe dizendo hoje: não é tempo de parar. Não é tempo, fala para alguém, por favor, não é tempo de voltar atrás. Não é tempo de voltar atrás. 45 anos já se passaram. Aqui Jesus salvou, libertou, transformou. Estamos juntos no mesmo propósito. O inimigo tentou colocar divisão. O inimigo tentou parar a marcha da igreja, mas o Espírito Santo nos encheu e está nos dizendo: continua, continua. Esse não é muito o meu costume, mas por favor, se não lhe incomodar, se não lhe deixar desconfortável, eu vou pedir mais uma vez: diga alguma coisa ou algum versículo da Bíblia para alguém que está do seu lado neste momento, por favor. Diga um versículo, diga uma frase, diga alguma coisa. De preferência um versículo, ou fala o tema, aquilo que é o Espírito Santo. Eu não vou pedir para você dar glória, porque você já sabe que culto pentecostal é resgado a glória, aleluia, a línguas estranhas, aleluia. Se Deus está nesta casa, é tempo de louvar, de bendizer, de magnificar, de adorar, porque Ele é merecedor da nossa adoração. Ô irmão Daio, qual é a primeira marca? Essa geração precisa entender que a primeira marca de quem é cheio do Espírito Santo é a marca da promessa. Eu vou dizer mais uma vez. O próprio texto está dizendo que o que Jesus derramou foi a promessa que o Pai havia feito. E a promessa nos diz respeito. Quando a gente vai olhar para a Bíblia, Isaías 44, versículo 13, Deus usa o profeta messiânico para dizer: derramarei águas sobre os sedentos, rios sobre a terra seca, meu espírito sobre a tua descendência, e minha bênção na tua prosperidade. A Bíblia vai dizer que Joel entra em cena, e Joel começa a dizer que nos últimos dias derramaria o Senhor do seu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, as vossas filhas. O que eu entendo com isso é que aqueles que não eram alcançados, aqueles que não faziam parte, aqueles que não estavam no grupo agora participam. Por quê? Porque Deus quebra o protocolo.
a ideia de acepção de pessoas, a ideia de grupo exclusivo. Deus vai quebrando e vai mostrar que aqueles que buscarem de verdade, com o espírito quebrantado, com o coração quebrantado, Deus tem para a vida da sua igreja um enchimento de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus disse: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos. Sejais revestidos de poder. E por que isto é importante? Porque o Espírito Santo de Deus faz com que a nossa vida ganhe outro direcionamento. Promessa de Deus para a nossa vida é a certeza de que não vai continuar do jeito que está. A promessa de Deus em nossa vida é a certeza que alguma coisa vai mudar. Promessa de Deus em nossa vida é a certeza que o que nos aguarda é maior do que o que a gente imagina, espera. A promessa de Deus em nossa vida é a convicção de que Deus não pode mentir, Ele não nega a si mesmo. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. Deus pergunta ao profeta: que vês tu, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. Vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para poder cumpri-la. Isaías diz, segundo a palavra do Senhor, que a palavra de Deus é como a chuva que desce do céu, germina o solo, dá pão a quem tem fome, semente ao semeador, e não volta vazia, sem antes se cumprir aquilo pelo qual, ou para o qual Deus a designou. O que eu estou dizendo esta noite é que passem os dias, passem as semanas, bata o desânimo, as crises, a vontade de parar. Há uma promessa de Deus sobre a nossa vida e precisamos esperar por esta promessa. A profetisa Ana, cheia do Espírito Santo, 7 anos passou casada, quase 80 ou mais, ia para o templo esperando o cumprimento da promessa pelo Espírito Santo. Simeão, o ancião, foi pelo Espírito Santo conduzido ao templo para ver a salvação de Israel. Irmão Dário, o que é que você está dizendo? O que eu estou dizendo é que a marca dessa geração não é a maldição dos pais. Quando o cantor disse aqui o que ele falou, antes dele falar, no meu coração veio essa expressão: a marca desta geração é a marca da promessa e não da maldição. Esse glória foi fraco, eu vou dizer de novo. A marca dessa geração é a marca da promessa e não da maldição do avô. Quem sabe eu estou pregando para pessoas aqui que o avô disse não vai ser nada. Quem sabe eu estou pregando para filhos aqui que o pai disse não vai ser nada. Quem sabe você é julgado por um erro que cometeu. Quem sabe você é julgada por um acidente de percurso e alguém começou a lançar maldição. Vai ser prostituta, vai ser prostituto, vai ser um ébrio, vai ser um drogalito. Não, a marca dessa geração não é a marca do diabo. A marca dessa geração não é a marca da pombagira. A marca dessa geração é a marca da promessa do... Eu vou terminar.
Meu avô era de uma religião afro. Eu vou tentar usar uma linguagem aqui mais política. E ele fazia consulta dentro de casa. Um dia, minha mãe estava no Rio. Meu avô era administrador de usina. Minha mãe estava no Rio lavando roupa. Se materializou um espírito para ela como se fosse um espírito de morte. Ela me dizendo, e disse para ela, dando gargalhada: eu acabei de matar sua mãe. A próxima que está na minha lista é você. Ela correu para casa e a mãe dela estava morta. Satanás marcou o nome, marcou o plano, marcou o dia, marcou a hora. Um dia ela com 14 anos de idade, estando em casa no engenho, Pernambuco fala de engenho, chegou um homem, um general vestido, na porta da fazenda, da casa da usina, e disse: Marlene, porque Deus sabe onde você mora, seu nome, seu endereço, seu RG, seu biotipo. Deus conhece você em detalhes. Aleluia. As toxinas que geram cansaços, as células cancerígenas, Deus conhece sua composição em detalhes. Você é um barro na mão de Deus, que Ele pode pegar, fazer, desfazer, refazer, fazer de novo, porque quando Ele tem plano, Ele não joga fora. Levante a mão para receber esta palavra. Aleluia. Deus não descartou você por causa do erro. Deus não descartou você porque alguém disse que você não servia. Ei, Paulo, você é para Ele um vaso escolhido. Você é escolhido dele. Se isso não lhe constranger, por favor, pegue assim na mão do irmão e diga assim: Deus te escolheu, e isto é suficiente. Aleluia. Eu vou dizer mais uma vez: Deus nos escolheu. Senhores, estamos aqui por uma escolha divina. Estamos aqui porque Deus escolheu cada um dos senhores. Deus escolheu cada um dos senhores. Jovens, vocês estão aqui porque Deus escolheu cada um de vocês. A Bíblia diz: não foi vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi a vós. Escolha dele. Minha mãe saiu. Ela pergunta: o que é que o senhor quer? O homem disse: Jesus mandou eu vir na sua casa, ou a sua casa. Ele mandou você ir para a igreja que ele está lhe esperando agora. Minha mãe nunca tinha estado numa igreja evangélica. Em Pernambuco, ciclo de oração o dia inteiro. Era 1h da tarde, ela correu para a igreja. Quando o irmão está pregando, de repente, ela levanta a mão para aceitar a Jesus. E é batizada com o Espírito Santo na mesma hora. É cheia, sapecada. Mas aquele dia era dia de consulta. O culto ia acabar 5 da tarde. Foi para 10 horas da noite. Está voltando minha mãe para casa alegre, tremendo, falando em línguas. Quando ela coloca o pé no batente da casa, ela ouve a voz do meu avô gritar: acabou a consulta!
perguntaram a ele o que foi que aconteceu. Ele disse: vocês não estão vendo quem entrou aqui? Quem foi que entrou? É um homem vestido de branco, o general Atacama Sui Mitema Rai Adai. E ele está para lá e para cá dizendo: a partir de hoje quem manda aqui sou eu. A partir de hoje quem manda aqui sou eu. A partir de hoje quem manda aqui. Fica de pé, fica de pé. Cantor tem voz ainda? Ela entrou pela porta e disse para ele: eu a partir de hoje sou crente. E aonde tem um crente, o mais forte que reina é Jesus de Nazaré. O diabo disse que ia matar ela. Jesus disse: eu vou dar meu espírito. Eu quero ver ele poder com meu espírito. Eu estou pregando para uma geração que é marcada pelo Espírito Santo. Sabe por que tua vida está preservada? Porque o Espírito Santo está em você. Satanás tem tentado, tem arquitetado, tem feito planos, mas Deus tem te livrado, tem te guardado. É noite de celebrar, é noite de festa, é noite de alegria. Levante a mão para agradecer. Diz alguma coisa para Jesus. Homem com homem, mulher com mulher, a não ser que seja casal. Homem com homem, mulher com mulher. Dê um abraço em quem está do seu lado, por favor. E diga para essa pessoa: o que disseram ao teu respeito não vai prevalecer, porque o Espírito Santo está desfazendo as obras do diabo. Alá, eu quero me ter em choma, rai. Alá, macana, crente, me dê que me dá macana, ha. De que me no calassuri, me rai. Quem tem línguas fala, profetiza, profetiza. Fala alguma coisa para ele aí, fala alguma coisa para ela. A da cama, na calassuri, me cama, rai. Se ele não está recebendo, chacoalha ele, chacoalha ela. Mas fala a verdade da palavra, a promessa está de pé. Pode marcar o dia, Deus altera a data. Pode marcar o método, Deus altera a data. Pode marcar o acidente, Deus dá livramento. Pode marcar o assalto, Deus muda a rota. Esta noite, Deus está dizendo: eu estou dando livramento, eu estou dando livramento, eu estou dando a calabaraba. Eu vou fazer 2 convites. Em primeiro lugar, eu quero saber onde estão as pessoas que ainda não são evangélicas e querem entregar sua vida para ser marcada por Jesus. Cadê você? Vem a primeira vida. Onde está a primeira vida para Jesus? Vem, Jesus está te chamando hoje. É tempo de mudar de vida. É tempo de ser cheio do Espírito Santo. Você parou na caminhada, desanimou, desistiu. É tempo de voltar. Cadê a primeira vida? Veja do seu lado, irmão. Eu não conheço, eu não estou vendo. Veja do seu lado, chama ele, chama ela. Deus está querendo quebrar o jugo. Aleluia. Não vai permanecer do mesmo jeito. Deus vai fazer mudança. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Cadê a primeira vida? Aleluia, aleluia. Eu só estou insistindo porque você é muito precioso. Você é muito preciosa. Aleluia. A igreja intercede, a igreja ora. Aleluia. Cadê a primeira vida? Aleluia, 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 aleluia. Enquanto eu espero, aleluia, você glorifica, você adora. Cadê a primeira vida? Cadê a primeira vida?
Cadê a primeira vida? Aleluia, 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 aleluia. Tem a primeira vida. Tem a primeira vida. É o Senhor a primeira vida. O Senhor, venha para Jesus. Já vem a primeira vida, venha. Cadê a segunda vida? Cadê a segunda vida? Cadê a segunda vida? Aleluia. Não vai continuar do mesmo jeito, não vai. Aleluia. Eu vim hoje pregar a palavra de Deus e dizer: o Espírito de Deus vai impactar a sua vida. Cadê a segunda vida? Venha para Jesus hoje. Não deixe para depois, não deixe para amanhã. Aleluia. Essa é a hora que a igreja intercede, que a igreja trabalha, que a igreja ora. Oh glória. A segunda vida. Eu vou fazer o segundo convite. Eu vou perguntar mais uma vez, antes de fazer o segundo convite. Tem certeza que você quer sair daqui sem tomar esta decisão? Jesus é a alegria que o mundo não dá. Jesus dá a certeza que o mundo não dá. O Espírito Santo dá a alegria que o mundo não pode oferecer. É tempo de mudança. Você não veio aqui em vão. Você não veio aqui por acaso. Jesus te trouxe para te dizer: eu quero mudar a tua vida hoje. Cadê a segunda vida? Aleluia, aleluia. Na galeria tem alguém? Oh glória, oh glória, oh glória. Eu vou fazer o segundo convite. Irmãos, não perde, como diz os pentecostais, não perde a ligação, não perde a fiação, não. Não abaixa o fogo, não deixa o fogo em temperatura alta. Aleluia. Eu não posso convencer ninguém, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Só que tem gente que ouve a voz do Senhor e endurece o coração. Aleluia. Eu quero chamar aqui à frente quem não é batizado com o Espírito Santo e acredita no batismo. Vem cá. Mas vem dando glória. Quem não é batizado com o Espírito Santo, eu posso chamar, pastor? Posso. Quem não é batizado com o Espírito Santo e acredita no batismo, vem cá e vem dando glória. Só vem se você acreditar. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, venha. Você que é líder, que é coordenador, você que é pastor de um jovem que sabe que ele não é batizado, você que é mãe, que é avó, que é tio, vai até ele, traz ela. Enquanto eles vêm, tem espaço, venha, tem espaço. Tem espaço. Pode vir. Pode descer da galeria. Você que acredite e quer, venha. Irmãos, não fica com medo. A gente está falando do Espírito Santo. Venha. Venha, tem mais espaço aqui, vem. Olha, eu vou dizer isto. O Gabriel vai começar a cantar. E a gente começa a orar enquanto vocês chegam. Preste atenção aqui. Olhe para isso aqui. Efésios capítulo 5, versículo 18. Diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Escute, o verbo grego enchei-vos é plerou. Este verbo tem 4 categorias. Primeiro lugar, ele é
uma ordem imperativa. Isto quer dizer que se encher é uma necessidade tão grande, que se eu não buscar me encher, eu estou desobedecendo a Deus. É como se Paulo dissesse: se você sair de um culto como este sem ser cheio, você vai sair desobediente. Segundo lugar, é um verbo que está na segunda pessoa do plural, enchei-vos. Isto quer dizer criança, adolescente, jovem, homem, mulher, ancião, todos precisamos se encher. Terceiro lugar, está no tempo presente. Isto significa que ser cheio do Espírito Santo aqui não é uma experiência única. Por exemplo, eu me encho hoje, amanhã eu tenho que me encher de novo. É uma experiência constante. E por fim, está na voz passiva. Isto quer dizer, eu vou traduzir para os pentecostais, isto quer dizer, dá lugar, crente. Deixa Jesus te encher. Deixa o Espírito Santo te encher. Gabriel vai começar a cantar e a gente começa a orar. Pode começar. As minhas lamparinas, enche, Jesus, estão acesas. Comece a orar. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Sou esperando o barulho dos seus passos. Batiza Jesus. Em direção. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Receba já para Jesus, mais uma para Jesus, mais uma para Jesus, ô glória, batiza Jesus, batizou primeiro, já batizou primeiro, já batizou primeiro, batiza Jesus, batiza Jesus, recebe a promessa. Recebe a promessa. As minhas vestes. Cadê os crentes que são? Batiza Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. 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 Já batizou a segunda. Já batizou a segunda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus. Pode mirar aqui. Pode mirar Jesus. Batiza aqui. Batiza Jesus. Pode mandar aqui. Recebe. Pode mandar aqui. Eu chamei até desmatar.
aleluia, 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 aleluia. Batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus. Enche-me, 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 enche-me. Glória, oh 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 glória. Jesus batizou mais um aqui, batizou mais um aqui. Jesus batizou mais um aqui. Oh glória, batizou mais um aqui. Jesus batizou a quem? Jesus batizou a da Calabararai. Quem pode se alegrar? Quem pode se alegrar? Jesus já batizou a quem? Oh, glória. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Aleluia. Enche-me, aleluia. Enche-me, aleluia. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Jesus batizou mais um aí, mais uma alma. 3 almas para Jesus. 3 almas para Jesus. Faz festa, faz festa, faz festa. 3 almas para Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Anacando que me dá e me cala céu. Biquino todo me dá cana quente me vai. Espírito, Espírito, em dia não me quero se como foi que me dei a na cana siri. Eu me mama na cama de que foi como cala toque me de cama e provocou me de a na cama daquela tua vez. E minha ideia para encher a sala do Senhor. Cada dor enche a dor da Tome Rai. Fogo, fogo, vem como fogo, como fogo, como fogo, diz Jesus, como fogo. Eu navegarei, aleluia, aleluia, no oceano bom, aleluia, 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 e ali, aleluia, 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 a Deus, aleluia, 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 eu navegarei, aleluia, negueando canto minha, no oceano do Espírito, aleluia, 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 mais um, Jesus batizou 6, Jesus batizou 6, Jesus, irmãos, faz festa, faz festa, Espírito, Espírito, glória, que desce com fogo. Pega na mão de quem está do teu lado. Pega na mão dessa pessoa aí. Pega na mão dele. Vai, come, pega na mão dele. Pega na mão dele. Pega na mão dela. E enche-me. Pega na mão de quem você conhece. De quem você conhece. Pega na mão. A unção é compartilhada. A unção é compartilhada. A unção é compartilhada. A unção é compartilhada. Ela dará sobre me dele. Vai! E enche-me! Enche-me! Enche-me!
Então profetiza. Profetiza do meu espírito. Porque o Senhor está contigo. Jesus está contigo. Receba aí. Enquanto profetizas, profetiza, mas profetiza com autoridade. Entra nesse mistério, mas entra com verdade. Mais um aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está batizando vem verão, 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 vem verão. Os secos vem verão aí. Os secos vem verão. Então a vida vem verão, vem verão, vem verão. Os secos vem verão, vem verão. Eu encerro agora, entregando ao pastor. Escute, eu vou entregar agora. Eu vou entregar agora mesmo. Nas minhas contas, foram 3 almas para Jesus e 7 batismos. Escute, eu costumo dizer uma coisa para glorificar o nome de Deus. Por 10 vezes, eu só vou fazer isso, eu vou entregar. Por 10 vezes, eu vou gritar: o inferno perdeu, e você grita: o céu ganhou. Eu vou gritar: o inferno perdeu, você grita: o céu ganhou. Apenas por 10 vezes, apenas isso, para celebrar mais um batismo. Então são 11 vezes. Aleluia. Jesus está batizando. Vale a pena. Vale a pena. O tema do congresso está sendo cumprido. Juntos, cheios e transformados. Eu não sei o que é, mas 8 almas batizadas com o Espírito Santo. Vai batizando. Eu entendo para batiza. Eu pego, Jesus pega e crente voltando para casa. Eu não sei o que devia ser. Aleluia. Aleluia. E mesmo assim ele me abraçou. Diga, eu sou pequeno, ele tão grande. Eu sou falho, ele é. O que merecia, o que merecia, mas ele me prometeu. E agora? Mas ele me prometeu. É por isso que estou aqui nesse congresso lindo. Dá lugar para ele. Eu só quero adorar. Por isso estou aqui. Isso não é. Tá faltando. Tá faltando. Tá faltando. Mas uma coisa eu sei. Segura aí. Você vai voltar nessa parte. Eu só quero adorar. O inferno perdeu. 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 O céu ganhou. O inferno perdeu. O céu ganhou. O inferno perdeu. O céu ganhou. O inferno perdeu. O céu ganhou.
O inferno perdeu. O céu ganhou. O inferno perdeu. O céu ganhou. Para terminar, o inferno perdeu. Eu só quero adorar. Pode só estar aqui e se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei. Jesus, mais uma vida para Jesus. Jesus, eu só quero. Eu jamais saberei. Eu só quero adorar. Pode ser seu aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei. Tá vindo mais um ali. Mas de uma coisa eu sei, sei. Mas eu só quero adorar. Eu jamais saberei. Sabe o que é isso?